Mali, um país que tem ali fronteiras importantes com o Níger, também com a Líbia. Aliás, ali Burkina Faso, a Líbia tem sido, de certa forma, um dos países importantes no que diz respeito à proliferação de algum armamento que parte da Líbia, também por causa da instabilidade que há na Líbia. Mas a divisão em concreto está quando os separatistas tuaregs, sim, no norte da Líbia, tentaram então criar uma divisão ou uma independência na parte norte do Mali, e isto, protestos por parte da juventude, instabilidade, terrorismo, falta de segurança. Portanto, há aqui uma panóplia de temas que fizeram com que, ou fez com que as pessoas se manifestassem diariamente, e hoje temos o Mali fragmentado. Houve repúdio da União Europeia, o Mike Pompeo também manifestou-se, a União Africana, o João Lourenço também se manifestou. Portanto, o teu comentário. Bem, o Mali, vamos dizer aqui que tem exatamente um cocktail na sua... O número de problemas que existem na região é um cocktail pronto para que situações como essas viessem a acontecer. Estamos a falar de uma crise sociopolítica e de segurança, sobretudo, onde a cada momento, a cada dia, as coisas começaram a complicar-se, sobretudo quando falamos da questão da violência estrutural, onde as pessoas estavam privadas de algumas benesses que pudessem vir daquilo que era uma governação de que se esperava, uma governação bem estruturada, e acabou por não acontecer. Vamos dizer também que o Mali já tem um histórico recorrente de golpes de Estado. Estamos a falar primeiro em 68, depois 1991. Quatro golpes de Estado, concretamente. Depois tivemos esse de 2012, perpetrado pelos rebeldes separatistas, os tuaregs, e agora tivemos este de 2020, que a única diferença ou as diferenças que existem com 2012 foi que o 2012 foram os rebeldes separatistas tuaregs, e dessa vez foram também foi as Forças Armadas malianas que fizeram isso. Então conseguimos ver aqui que até agora o golpe de Estado de 2020 caminha aos mesmos passos daquilo que foi de 2012, e que a comunidade internacional e até as organizações da região muito não fazem a não ser repudiar. Vemos um excesso de palavras aqui e que a ação concreta de facto não acontece, e isso demonstra que estamos obsoletos face aos problemas que se vivem na região. Isso também muito em conta da dependência que as próprias organizações e os países africanos têm de outros países, sobretudo das colônias. O Mali ainda é um país que tem a moeda, o franco CFA, ainda é um país Este também é um problema central que tem que ser resolvido por parte das colônias que foram colonizadas pela França, não é? Essa dependência monetária que os francos CFA, o Mali, o Senegal, portanto, quase todos os países francófonos têm ainda tem essa anexação, o que é terrível, né? Mas há aqui um outro aspecto que está relacionado. Eu gosto muito de falar da juventude, porquê? Porque são as pessoas que vão dar continuidade às questões sociais e políticas do país, né? Quando tu tens uma governação que não é transparente, corrupção, nepotismo. No Mali também, eu acho que um dos ministros, o homem da defesa, era o filho do presidente Keita, por exemplo, sobrinhos, genros, quer dizer, ali uma oligarquia de poder, não é? E isso depois, o que é que vai causar? O que é que vai fazer? Vai fazer com que as riquezas estejam concentradas numa única família, num único grupo. Tá a perceber? E depois tu não consegues atender às necessidades primárias, porque o Mali, as pessoas não sabem, o Mali é um país que tem recursos de ouro, mina de ouro muito importantes, tem algodão, não sei se tem agricultura ou não. Isso depois não se traduz na vida das pessoas. Portanto, tens aqui um barril de pólvora que um dia tinha mesmo de explotar. Sim, porque o Mali tentou, nos anos 60, depois da independência, uma reforma agrária também, e penso que foi uma das razões pelas quais os tuaregs separatistas depois criaram e fizeram essa rebelião toda para a questão que vemos no Mali. Mas o Irlanda falava sobre juventude. O Mali é um país composto por 60%, penso eu, de jovens.
E esses jovens, ao não verem as suas pretensões resolvidas por parte de uma governação, acabam facilmente a ingressar para grupos armados rebeldes, porque aí conseguem se sentir seguros, aí conseguem angariar algum. Então, ou seja, esses grupos rebeldes, né, no caso em particular o Al-Qaeda em África, essas células, como os jovens não têm empregos, não têm dinheiro, não têm habitação, não têm saúde, falta tudo. Então o que lhes resta são duas opções. Ou uma é, tem a Líbia ali ao lado, sobem pela Líbia e tentam chegar à Europa. Não é? A outra é juntarem-se a esses grupos independentistas ou grupos rebeldes, não é? Onde, com aquela retórica de persuadi-los de que vamos combater, fazer aqui uma jihad, né, para que consigamos tirar o presidente do poder, por exemplo, para mudarmos isso, fazemos uma sharia, né? Sharia, ou seja, impor a lei islâmica no país, em que poderão todos eventualmente viver num país feliz. Portanto, há aqui ingredientes que também ajudam a fomentar esta situação. Com certeza. Né? E há aí uma ideia da criação de, por exemplo, um califado na região do Sahel, sobretudo na região do Mali, onde, por esses jovens mesmo não terem as suas pretensões respondidas por parte de quem governa, então ficam entre a espada e a parede, matar ou morrer. E entre matar ou morrer, maioritariamente os jovens vão preferir matar. E aí entram para esses grupos. Então toda essa questão que vemos aí, a proliferação dos grupos armados rebeldes na região, em parte é também alimentada por essa governação que não é estruturada. E vemos que Yolanda falava da questão do ouro no Mali. O problema da África, um dos problemas da África é que as políticas governativas, elas não são inclusivas, elas são extrativas. Ou seja, aquilo que o país produz, aquilo que são as riquezas do país, beneficia uma pequena elite e não beneficia a população no todo. Claro. Então, elas são extraídas do país e vão beneficiar a elite. Aquilo que chamava aquilo que chamava no tempo de Mobutu os legumes grossos. Uma pequena franja da população beneficia desses recursos e maioritariamente a outra não beneficia. Aliás, eu atrevo-me a ir mais longe em dizer que os recursos de determinados países africanos não se traduzem necessariamente na qualidade de vida dos cidadãos. Com certeza que não. E há quem diga mais, há pessoas que dizem que a maldição dos países africanos é mesmo o excesso de riqueza, porque aqui é uma questão paradoxal. Os países são ricos, mas as pessoas são paupérrimas, não beneficiam dessas riquezas. E nós, África, nós países africanos, vivemos aqui da febre holandesa. Os países que têm riqueza, no caso de Angola, por exemplo, vemos aqui o sistema da febre holandesa. Ou seja, o país tem uma riqueza que é petróleo, então fica tudo dependente do petróleo, não desenvolve a agricultura, não desenvolve a indústria. Não alternativas. Então, quer dizer, e agora que tudo rebentou, não tens mais fontes de acesso ao dinheiro que tinhas outrora. Mas, ainda no Mali, depois desse golpe de Estado, já tivemos 4, não é? Na tua perspectiva, o que é que te faz acreditar que depois deste golpe de Estado as coisas serão diferentes, uma vez já tiveste 4 e as coisas não mudaram? Será que dessa vez as coisas vão mudar ou é mais um karma? É mais de 8 em 8 anos vamos ter um golpe de Estado e entra outro e faz pior do que fez o antecessor. É mais uma. De lembrar que no golpe de Estado de 2012 foi a seguir esse golpe de Estado que Ibrahim Boubacar Keïta foi eleito o Presidente da República, isso em 2013, e depois foi reeleito em 2018. Então, de lá para cá, muita coisa não mudou, porque a governação de depois em África é esse karma, quem com ferros mata, com ferros morre. Exatamente isso. A governação de Ibrahim Boubacar Keïta foi fortemente marcada por contestações. Daí que essa última, em que gerou esse golpe de Estado por parte das Forças Armadas malianas, o povo, os partidos da oposição, sobretudo o M5 RFP, já também suporta este golpe que os militares deram, alegando que existia aqui uma má gestão da economia, existia um nível de corrupção muito alto e, sobretudo, a questão
aqui a questão da má gestão desses recursos. E tu vês que há aqui mesmo havendo uma presença musculada de forças externas, estamos a falar de missões de peacekeeping que as Nações Unidas acaba por implementar. Sim, as Nações Unidas, até onde investiguei, eu acho que já lançaram um contingente, não queria exagerar, de 14 mil homens, de capacidades hoje. Por aí. A França também fez o mesmo para tentar combater os tuaregs no norte do Mali, mas a coisa não funcionou muito bem, porque foi uma das guerras mais difíceis de peacekeeping na região, não é? Mas eu não sei quem beneficia com esta guerra ou com estes problemas. Naturalmente que haverá sempre alguém que de certa forma tenta fomentar e comandar, não é? Mas a França terá um papel a dizer neste processo de reconciliação entre os povos, também neste processo de pacificação daquela zona, porque temos ali zonas muito perigosas, né? Tu tens o Níger, tens a Líbia, por exemplo. Portanto, a instabilidade desses processos, desses países, vai sempre afetar os países vizinhos. Os países vizinhos. Sem dúvida que sim. Para não falar dos refugiados que anualmente fogem. Isso dificulta muito o processo de crescimento econômico de outros países, porque toda aquela população que está ali em situação complicada vai procurar, lógico, um sítio para estar. E isso vai fazer com que os outros países que querem se erguer na região acabem por ter essa dificuldade por outras palavras, eles já estão em dificuldade extrema em cuidar dos seus, ainda têm de receber, ainda têm que ter outra contenção a nível de fronteiras para tentar estancar o fluxo, o êxodo de pessoas que saem do Mali para outras margens. A França, por exemplo, teve em 2012, 2013, um papel preponderante no Mali, porque depois do golpe de Estado que os rebeldes separatistas tuaregs tiveram, as forças francesas, através da Operação Barkhane, conseguiram, de certa forma, tirar esses rebeldes separatistas da região, e isso a França na altura foi vista com muito bons olhos. Todavia, posteriormente a isso, hoje, apesar do contingente que a França tem na região, é vista muitas das vezes com ceticismo. Há uma grande rejeição por parte da população da permanência da França ali, pois não sentem que essas missões de peacekeeping e mesmo toda essa questão que vai sendo criada para resolver os problemas acabam por dar resultados. Então isso faz também com que as pessoas acabam por estar com algum ceticismo disso, e as pessoas começam a ver que por detrás desta ação há outros interesses, porque há muita presença militar, mas resultados não temos. E depois, o que é que fazem as organizações internacionais da região? Pura e simplesmente apostaram num modelo de resolução pacífica de conflitos, e que essa resolução pacífica de conflitos também não gera uma resposta contundente. E isso faz com que os próprios países da região acabem por deixar de acreditar que essas organizações possam ser um mecanismo de respostas para os problemas que se vivem na região. E eu acho que há um outro aspecto que também é importante nós tocarmos, e eu aqui vou um bocado mais para o lado. Eu acho que no caso do Mali em concreto, tu ainda tens problemas da submissão do poder militar, não é, ao poder judicial ou ao poder político, se quisermos, percebes? Eu acho que os generais não se submetem a estes poderes, não é? Eles estão ali numa condição de árbitro, digamos assim, não é? Quando um líder os convém, permanece no poder 8 anos ou 5 anos. Quando não convém, é um golpe de Estado. E eles, de certa forma, conseguem controlar todo este processo de transição. Não é? Eles falam agora numa transição que as eleições terão de ser realizadas num período razoável, para se escolher então um líder que esteja à altura de conduzir os destinos do Mali, e que a vida deve continuar e que os processos normais vão continuar, mas nós sabemos que não é bem assim, né? Terá de ser alguém da sua conveniência. E agora lembrei-me, por exemplo, do caso do Sudão, do presidente Al-Bashir, que também é militar, ou é general, presumo eu, que também saiu do poder mais ou menos nas mesmas condições, né? Agora vai ser julgado e até corre o risco de sofrer uma pena máxima, pena capital.
Pronto, a África infelizmente é assim. Eu vou pedir ao Inácio para uma breve... Esse caso do Mali é um caso em que, pelo histórico de golpes de Estado que já existiram, não dá credibilidade para se pensar que que o Comitê Nacional de Salvação do Povo, como os golpistas se denominam, vão aqui trazer uma nova realidade para o país. Isso é uma coisa que temos que esperar para ver, porque já houveram os acordos do processo de Argel, os acordos de paz, sim, que agora os golpistas dizem que vão respeitar todo esse processo, mas a cada momento que passa vemos que a cada golpe de Estado vemos uma realidade nova no Mali, e que há sempre uma promessa de construção de uma África melhor, de um país melhor, esse país onde ocorreu o golpe de Estado, mas que na verdade isso não acontece. Então, uma das consequências que temos agora com essa questão do Mali vai ser que vai haver uma proliferação muito grande de grupos armados rebeldes na região, porque o Mali, estando nesse momento, digamos, sem uma governação, não tem como apertar o cerco a essa questão, e vai haver isso. Vai haver, por sua vez, também um recuo muito grande naquilo que é a luta contra o terrorismo. Vamos ter aqui, até se acertar, até se coordenar a força do G5 no Sahel, vamos ter aqui essa dificuldade de conseguirmos fazer isso, e depois vamos ver que a região vai ficar muito fragilizada em conta disso. Então, provavelmente, estamos aqui a reunir requisitos para um próximo golpe de Estado. Estamos aqui diante de uma situação onde um país que já estava fragilizado acaba por se fragilizar mais ainda com esse golpe de Estado. O que talvez podia ser uma solução veio a ser um problema novo que se vive nesta determinada região. Muito bem. Infelizmente são as notícias sobre o Mali, um país de bastante importância, que escusa aqui comentários. Mali, é o Império do Mali, se quiser, é o Império do Timbuktu. Tinha na altura um acervo histórico muito importante, desde literatura, desde bibliotecas, manuscritos, que infelizmente parte deste material tem sido vandalizado, tem sido destruído por alguns grupos rebeldes em Timbuktu. Mas o país vive agora sem instabilidade política, social. E se agravamos aí essas questões estão relacionadas com a pandemia do Covid-19, não é? Que também vem agravar a problemática daquele país. Nós não somos a favor dos golpes de Estado. Nós acreditamos que os presidentes que são constitucionalmente eleitos têm o direito de permanecer no poder, mas também têm a obrigação de não alterarem constituições quando lhes é conveniente, porque isso depois também, como se pode ver em África, gera outro tipo de convulsões. Dizer que há golpes de Estados que são mundialmente repudiados, não é? Mas há outros que também necessários, que são mundialmente celebrados, não é? Lembramos agora, por exemplo, o caso do Egito, por exemplo. O presidente Mubarak estava no poder há várias décadas e, infelizmente, com a primavera árabe, foi removido do poder. O presidente também Osni, por exemplo, da Tunísia. Na Líbia, hoje estamos a perceber que aquilo foi uma intentona para tirar Muammar Gaddafi, mas hoje estamos a perceber que afinal o homem até fazia falta e era importante para aquela zona no que diz respeito a criar aquele tampão que estancava o fluxo de africanos para se dirigirem para o continente europeu. E, enfim, são essas questões que nós trazemos por hoje, uma singela contribuição minha e do Inácio. Nós voltaremos numa próxima ocasião com outro tema. Oxalá que seja um tema mais abonatório para o continente africano e não este que tanto nos preocupa e não nos abona em nada. Um abraço, até a próxima.